turma! Estamos na unidade 1 da disciplina de Economia e Políticas Públicas para a Educação. Essa é a parte 1A, que traz para a gente o tema Educação como Política Pública. A educação como política pública, ela apresenta duas abordagens. O que devemos entender por política e o que são as políticas sociais ou políticas públicas. O objetivo visa apresentar análise de conceitos relacionados às políticas públicas sociais. Então, nesse sentido, nós teríamos dois olhares, ou seja, quem as formula, que mantém um entendimento, e pelas classes dominantes que entendem como concessão ou doação para os necessitados. Gostaria de apresentar aqui para vocês dois conceitos sobre política, que é o Hannah Arendt, 1998, página 12, que diz para a gente que a política trata de convivência entre os diferentes. E Bertrand Russell, 1872-1970, filósofo britânico, que apresenta a política como um conjunto dos meios que permite alcançar os fins desejados. Bom, em suma, política pública refere-se à intervenção estatal nas mais diferentes dimensões da vida social, com o objetivo de atender às necessidades da sociedade. O Hannah, ele contribui ainda quando ele diz que política é a ciência da governança de um Estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar os interesses. O termo política tem origem do grego politika, uma derivação de polis, que designa aquilo que é público. Na ciência política, trata-se da forma de atuação de um governo em relação a determinados temas sociais e econômicos de interesse público, tais aí como política educacional, política de segurança, política salarial, política habitacional, política ambiental, dentre outras. O sistema político é uma forma de governo que engloba instituições políticas para governar uma nação. A política é a liberdade de se expressar, de ter opinião. E ser político significa muito mais que um administrador público. Significa ser educador e conhecedor dos seus direitos e deveres enquanto cidadão. E para compreender melhor as políticas sociais, utilizaremos o quadro 1, que representa um sistema político de mediações, proposto por Paleiros e muito bem adaptado pelas autoras do nosso livro-texto, que é Carvalhais e Castro, 2012. Políticas sociais, e a gente tem os subtemas, a população-alvo, pretexto e finalidade. A socioassistencial, a população-alvo, são os excluídos da produção, o pretexto, a filantropia, finalidade, paz social e reprodução. Já na socioindustrial, como público-alvo, nós temos os trabalhadores, o pretexto, a distribuição de renda e a finalidade, a produtividade. No subsistema sociofinanceiro, nós temos assalariados, pretexto, seguro social e finalidade, a cooptação. No subsistema urbano-social, nós temos a população-alvo, que é as populações urbanas, pretexto, a prestação de serviço e a finalidade, o salário indireto. Romão, 2001, ele explicita muito bem a questão das políticas sociais, porque, de acordo com ele, os diversos segmentos sociais, eles se articulam num verdadeiro sistema político voltado para mediações, no qual se destacam esses 4 subsistemas, conforme descrito na tabela. O que se observa é que esse subsistema tem como objetivo a garantia da manutenção e reprodução da força de trabalho, da segurança da população, da previsibilidade e do domínio das reações das camadas menos favorecidas, do controle da acumulação e a reprodução capitalista, promovendo assim a paz social. É fundamental relacionar estes conceitos para melhor compreensão e avaliação das políticas públicas sociais implementadas por um governo. Então, pessoal, torna-se crucial a compreensão da concepção de Estado e de política social que sustentam tais ações e programas de intervenção. Visões diferentes de sociedade, Estado, política educacional, originam-se projetos diferentes e com intervenções específicas em cada área. Ok? Estado e sociedade. Para atingir resultado em diversas áreas e promover o bem-estar à sociedade, os governos se utilizam das políticas públicas.
As políticas públicas são a totalidade de ações, metas e planos que os governos traçam para alcançar o bem-estar da sociedade, o interesse público, observando-se que podem ser tratadas ou traçadas na esfera federal, estadual ou municipal. Carvalhais e Castro, 2012. Então, o bem-estar da sociedade é definido muitas vezes pelo governo e não pelos grupos sociais que a constituem, visto que a sociedade ela não consegue expressar diretamente todos os seus desejos, sempre está dependendo do poder do Estado. Ela apresenta as suas demandas ou pedidos pelos seus representantes, deputados, senadores, vereadores, e esses mobilizam e articulam-se com os membros do Poder Executivo, que também foram eleitos, que são os prefeitos, os governadores e o presidente da República, para que atendam às demandas da população. As políticas, ainda continuando aí a explicação sobre as políticas públicas, a gente faz aí 2 questionamentos. As ações que os governantes ou os executivos selecionam são aquelas prioridades que correspondem às demandas ou expectativas da sociedade? E como as demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos? Por meio de grupos organizados, que se denominam sociedade civil organizada, o qual podemos aí incluir sindicatos, entidades, representação empresarial, associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. Então, como as sociedades contemporâneas, elas se caracterizam pela sua diversidade, tanto em termos de idade, religião, etnia, língua, renda, profissão, como de ideias, de valores, de interesses e aspirações. Os recursos para atender a todas essas demandas da sociedade e seus diversos grupos são oriundos, sim, dessa sociedade civil organizada, cientes de que são limitados e escassos. Como consequência, os bens de serviço públicos desejados pelos indivíduos, eles transformam-se em motivo de disputa. Assim, para aumentar as possibilidades de êxito na competição, indivíduos que têm os mesmos objetivos, eles tendem a se unir, formando grupos. Então, aí compete ao formulador das políticas públicas conseguir entender, envolver e selecionar essas demandas, essas diversas demandas, né? Compreendidas as diversas demandas e as expectativas da sociedade, ele fará a seleção de prioridades para, em seguida, oferecer as respostas. As respostas nunca atenderão às expectativas de todos os grupos. Alguns grupos serão contemplados, outros não. Para os grupos contemplados, o governo terá de formular e desenvolver ações para buscar atender suas expectativas integral ou parcialmente. Quando o governo busca atender as principais, na sua concepção, demandas recebidas, disse que ele está voltado para o interesse público, ou seja, para o interesse da sociedade. Ao atuar na direção do interesse público, o governo busca maximizar o bem-estar social. Mas na nossa unidade 1, na parte B, 1B, nós vamos passar por uma linha de tempo desde o Brasil colônia, chegando aos dias atuais. Aguardo por vocês, tá? Abraço.